Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal, comentem, compartilhem, isso vai ajudar muita gente. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você tiver um relato e quiser compartilhar com a gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor pelo Pix, no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Ruas Assombradas. Quem nunca teve uma sensação estranha ao passar por uma rua, né? Ou por um pedaço ali, sentiu aquele medo, ou soube de histórias que aconteceram ali naquela região que assombram os moradores. Hoje a gente selecionou algumas ruas famosas pelas suas histórias assombradas, né, Mar? Eu mesma já tive várias sensações esquisitas ao passar por diversas ruas por aí, e sou prova viva de que realmente alguma coisa esquisita tem. E as lendas, elas só fortalecem essa ideia, essa sensação das pessoas. Eu vou começar, Mar, falando sobre uma rua que fica em Blumenau, que é a Rua do Fantasma, a Rua Ângelo Dias. Bom, a lenda conta que, por volta de 1920, 1930, ali mais ou menos, tinham conversas assim quase silenciosas assim entre os moradores que eles compartilhavam entre eles sobre a região. E curiosos para saber o que era aquilo que acontecia durante as noites, entre a Travessa 4 de Fevereiro, que é essa atual rua, ela mudou de nome ao decorrer dos anos, e ela fica localizada ali no centro da cidade. As versões do que poderiam ser, elas variam muito de pessoa para pessoa, mas o que se tinha em mente naquela época era que um vulto encapuzado e com roupas escuras frequentava aquela rua de uma forma sorrateira, sabe? Ele ficava isolado ali durante a madrugada, se escondendo. Então as pessoas elas relatavam que ao passar ali à noite, elas iam esse vulto e a rua tipo bem calma, bem deserta, né? E as pessoas elas falavam que às vezes elas avistavam de longe, como se fosse uma pessoa passando, ou às vezes ela pairava e de repente ela sumia na escuridão. O que me remeteu muito à questão do Homem do Chapéu, é o povo da sombra, sabe? Essa coisa escura que fica ali escondida, que é o escuro mais escuro que você identifica ele. É essa sensação que as pessoas passam quando relatam os acontecimentos dessa rua. Bom, e muitos tentaram descobrir o que estava por trás daquela aparição. Mas as verdadeiras suspeitas giram em torno de um sacerdote ali da época. Os rumores ainda apontam que essa história ela foi incentivada, né? A lenda ela chegou a ganhar tanta força por um tempo que a travessa de 4 de fevereiro, que essa rua, ela tem um nome também em alemão. E desculpem a minha pronúncia, né, porque eu não falo alemão, mas é Schespertenstrasse, que significa a Rua do Fantasma. E o nome real, né, configura, ficou ali meio que esquecida com o tempo. E aí a lenda, ela se fortalece em cima disso, né, dessa Rua do Fantasma. E assim, tem até uma plaquinha, é bonitinho, porque é uma região ali que realmente ela tem uma origem alemã ali, europeia, né, de imigrantes. E os imigrantes, a gente sabe que eles vêm junto com as suas próprias histórias, né? E na Alemanha, antigamente tinham várias histórias assim tenebrosas, até os contos de fado assim são muito inspirados nas histórias antigas alemãs, né? Então, assim, o que que você acha, Má, que é esse vulto preto que ficava escondido na rua? Que fica, né? Porque até hoje tem relatos. Essas histórias, né, que vêm com imigrantes, assim, eu acho que seja alemão, italiano, japonês, qualquer pessoa de qualquer país, O mundo inteiro, é, né? Sempre é, tem. traz, né, e agrega muito a nossa história, né? O Brasil é criado por imigrantes, né, assim, em grande parte. E sempre a gente escuta, né, coisas assim que a gente sejam monstros, tipo lobisomem e outras criaturas que também tem uma forte presença, né, de outros países assim. Então, eu vejo assim, né, eu imaginando dessa época de 1930 assim, a gente, eu, né, pelo menos, eu me coloco no lugar assim, porque pra mim é meio assustador assim essa época em quesito de
que era a população era menor, né? Ainda mais, eu acho que naquela época era bem menor. Imagina você de noite, assim, Uhum. voltando para casa de algum lugar e avistar um vulto. Isso me novamente me lembra o Cadeirudo, assim, que é uma coisa Puta, pode crer. que me assusta. E eu acho interessante, né, esses negócios de ruas, porque a gente tem muitas ruas, né? Se a gente for falar aqui, não vai ter fim. E como a gente já falou em outros episódios, quando a gente comenta sobre sejam prédios, casas assombradas e tal, a gente sempre pensa, né, na energia que tem, porque a rua é um lugar que todo mundo transita ali, todo mundo tem os seus pensamentos, tem as suas angústias, tem as suas dores, né? E eu acredito assim em energia, tanto que encruzilhadas, né? É uma rua, né? São ruas, né? É, tem isso muito nas religiões, né? Sim, tem um É, povo das ruas, né, em algumas religiões ali, que são essas entidades que representam a malandragem das ruas, a desenvoltura das ruas, viver nas ruas. Então, assim, as ruas são lugares de caminhos, né? Então, assim, muita energia realmente deve passar, né? sim, e eu acredito muito assim nessa coisa de energia. Tanto, né, que não só milhares de pessoas pelo mundo acreditam também. Tanto, né, que eu até tava lembrando na rua que a gente morava, lá na Diogo, que sempre tinha trabalho, lembra? Ah, Tinha sim, lembro. encruzilhada. Então aquilo ali é uma forma de você acreditar naquela força ali, naquele trabalho ali, você põe a sua fé, né? Então eu realmente acredito que ruas, né? Como essa que você citou, é, po possam ter, né, coisas. A gente tem. Eu tava há uns 2 anos atrás, mais ou menos, é um pouco mais de 2 anos. Eu fui ali na Liberdade, na feirinha, que fazia uns anos que eu não ia e eu moro do lado, praticamente eu não ia. Aí eu fui lá, aí eu até achei engraçado quando eu vi uma placa assim, é do lado do metrô da Liberdade, que tem uma placa preta assim, né? Aí tem escrito lá, eu não me recordo o que tá escrito, mas era basicamente uma homenagem, mas também uma lembrança assim para lembrar você de que aquele ponto é um lugar muito pesado assim. Pelo menos foi o que eu interpretei, né? Lendo Sim, a sim. lendo a placa e eu comecei a ver com outros olhos. É claro, né, que a gente já tem as histórias, né, é, ali do bairro da Liberdade e tal. E é muito, eu acho assim muito incrível, né, todas essas histórias. É fantástico mesmo. Inclusive, a Liberdade tem ruas que, inclusive, a gente vai chegar a comentar aqui, porque a história, e é uma coisa muito interessante, porque a gente cresceu nesse bairro da Liberdade, que é um bairro central de São Paulo, e é um bairro bem alegre, né? Tem a Feirinha da Liberdade ali, tem vários lugares bacanas para você ir. Só que o passado condena. E assim, eu só fui descobrir isso depois de praticamente adulta, assim. E eu não imaginava que, ó, quantas vezes ali na Liberdade eu peguei e sentei, tem um bar ali, sentei para tomar uma cerveja com meus amigos, conversar, ficar ali curtindo a noite. E depois eu descobri que eu estava sentada exatamente onde enforcavam as pessoas. E eu estava ali confraternizando com os meus amigos, num local onde no passado teve muita dor e sofrimento, sabe? Então, assim, é uma coisa assim chocante você ver essa mudança de atmosfera, né? Sim, é a Liberdade. Eu me lembrei do meme daquela, eu não sei se você conhece, daquela Belle Belinha
Que. Não. Ixi, faz uns anos. E é uma mina que ela fazia faculdade, eu acho, sei lá o que ali. Ia na Liberdade, aquele povo fazer festa da universidade ali, por ali, nos bares e tal. Uhum. E eu lembro do. Que, tipo assim, o povo comemora, né? Ali, come. Tem sábado e domingo é muito cheio. Tem as barracas e tal. E o povo comemora, né, ali em cima de algo que foi muito pesado. Depois, isso, olha, eu tô com 31, faz com 29 anos que eu vim a entender o peso do bairro da Liberdade ali. Histórico. E ali, uns metros abaixo, né, que tem a Rua dos Aflitos também, que eu já conhecia a história, mas a gente percebe. É uma coisa muito louca, né? A gente vê com outros olhos e realmente, né? Como a gente gosta de terror, a gente quer acreditar que realmente existem espíritos e tal. Eu até fui ali na. Deu uma. Eu não entrei até o fundo, né? Da Rua dos Aflitos. Mas quando você sabe da história, assim, você vê com outros olhos, sabe? Assim, eu. Sim. Desde pequeno eu ouço falar, eu até vi uma reportagem há muito tempo atrás, acho que foi na Record, de uma câmera que gravou. Uma câmera de um comércio ali, né? Fica do lado da Rua dos Aflitos, aparições estranhas, assim, né? Que é claro que possa ser um glitch na câmera e tal, mas com todo essa história, né? Triste que tem de anos atrás, a gente realmente começa a acreditar, né? Que é o. Sim, alguma coisa tem, né? Onde tem fumaça tem fogo. Sim, e eu acho muito legal. Achar pessoas que morreram enforcadas, torturadas, é engraçado. Não é isso. Eu acho engraçada a forma com que isso é visto nos dias de hoje, né? Porque eu aposto que muita gente que vai para o bairro da Liberdade não tem conhecimento, né? Noção. A- Noção, a gente que cresceu e morou ali durante boa parte da nossa vida, demorou. E assim, já que você já comentou ali da Capela dos Aflitos, é interessante a gente entrar nesse contexto da rua ali dos Aflitos, porque ali, gente, nessa região ali onde fica a Praça da Liberdade, ali rolava, tinha um pelourinho, né, de escravizados. E, bom, descendo um pouquinho onde hoje fica a Rua dos Aflitos, ali tinha um cemitério, né, que enterravam as pessoas que elas estavam ali, tipo, à margem da sociedade. E é muito interessante a gente ver o contexto antigo dessa questão da margem da sociedade, porque embora muitas pessoas de fora vejam a Liberdade como um bairro turístico, a gente que cresceu e conhece, a gente sabe que ali também é uma quebrada, tá? sim, Então, assim, tem. É uma quebrada, gente. Andando um pouquinho, se você descer a Rua dos Estudantes, e eu tenho até fotos antiguérrimas, assim, de 1910, sabe? É muito interessante. Se você descer, você cai ali na Baixada do Glicério, você já vai ali em sentido ao Parque Dom Pedro II. E é uma região mais perigosa, sim, tá? Rola ali uma movimentação maior. Então, assim, você vê que passaram-se os anos, mudou fisicamente, né, ali tem um lance muito forte do comércio, mas a energia não muda, sabe? Continua essa questão das pessoas à margem da sociedade. E aí a ideia do contexto histórico, nós tínhamos os negros, os indígenas, né, e as garotas do job que também frequentavam ali. Então, assim, os católicos, eles condenavam isso. Então, assim, eles não podiam ser enterrados nos mesmos lugares que pessoas, assim, socialmente aceitas. Então, eles tinham esse cemitério. E, assim, se você parar para pensar, Mar, Rua dos Aflitos. Puta merda, tipo, aflitos, sabe? Capela Nossa Senhora dos sim, Aflitos. É muita aflição, sabe? é, É muita aflição. E essa capela, ela foi construída como, né, a base ali do primeiro cemitério público da cidade, gente. E os corpos que estavam enterrados ali, eles foram transferidos para o cemitério da Consolação, mas nós tínhamos pessoas ilustres historicamente falando, como o Francisco José das Chagas, né, conhecido como Chaguinhas, que foi ali de 1821. Ele era do primeiro batalhão de Santos.
E o que acontece? Ele participou de uma revolta ali para reivindicar soldos, né, que são os salários dos soldados, a remuneração militar, e ter essa igualdade de pagamentos entre os brasileiros e os portugueses. Aí ele, com um colega dele, ele pegou o José Joaquim Cotindiba. Eles pegaram, eles abordaram um navio português fazendo essa reivindicação, só que eles foram capturados e eles foram condenados à morte e levados ali para a liberdade. Eles ficaram presos ali dentro da capela, antes deles serem ali mortos em público, em praça pública. E aí o que acontece? Quando levaram eles, a história documentada conta que a corda que envolvia ali o pescoço do Chaguinhas, ela rompeu a primeira vez. Aí todo mundo já ficou assim, nossa, tipo, estranho. Mano, a corda rompeu 3 vezes enquanto tentavam, né, dar um fim na vida dele. E aí as pessoas ali que estavam assistindo, porque assim, é muito bizarro a gente pensar que era, tipo, como se fosse era uma apresentação pública, Uma sabe? atração, Crianças. né? E aí, quando aconteceu isso, as pessoas ali começaram a se comover com a situação e começaram a gritar liberdade, liberdade. E olha a minha ignorância. Quando eu fui crescendo, eu era pequena, eu pensava que chamava liberdade, sei lá, por causa dos, é, dos japoneses que vieram, tipo, de uma situação difícil e os imigrantes que se alojaram ali naquela região e tiveram a sua liberdade. Jamais eu ia imaginar que era essa questão, sabe? E aí o que acontece? Como ele não morreu, o que que os soldados fizeram? Eles acabaram encerrando a vida dele, gente, na paulada. Imagina que morte horrorosa. Então, o que que acontece? Depois disso, o Chaguinhas, ele virou um mártir, um santo popular, né? Aquele famoso milagreiro de cemitério. Inclusive, a gente também já falou sobre milagreiros de cemitério, procurem aqui, é muito legal. Bom, e a lenda é isso, gente. Ela envolve essa questão de aparições, a capela com o tempo só ficou ela ali, e é muito interessante ver, porque ela é muito antiga, ela não sei se ela já finalizou a restauração dela, mas eles estavam restaurando, e aí os comércios que dão fundo ali, eles começaram a fazer umas reformas ali para levantar mais prédio e tal, e quando eles estavam fazendo o soterrando ali, né, enfim, fazendo as coisas para construir, eles acharam diversas ossadas, ou seja, nem todas foram levadas para o cemitério da Consolação. Então, isso só aumentou ainda mais a atmosfera, porque, gente, eu passava naquela rua, eu passei assim por anos nela, todas as noites, tipo, em volta da meia-noite. Aquela rua, da Rua dos Aflitos, ela é deserta, entendeu? Só que o meu medo maior ali, com certeza, não eram os espíritos, e sim a galera que ficava ali de olho em quem estava sozinho, né? Principalmente uma jovem garota em defesa. Então, assim, era mais assustador. Mas, assim, a história, conforme eu fui vendo, assim, é riquíssima, é muito interessante. Quem não teve oportunidade, vá. Só que assim, eu não recomendo que vá no dia de feirinha, tá? Porque é muito cheio. É muito cheio. É, É impossível de andar. É um inferno, gente. E chega assim, você pensa, será que é desrespeitoso tá todas essas barracas em cima de pessoas ali, né? De túmulos que estão ali, enfim, não sei. O fato é que essa história gira e muitas pessoas se sentem incomodadas, porque muitos já ouviram gritos ali à noite, sabe? Sussurros. O pessoal que trabalha ali já ouviu bastante coisa. uma coisa que eu queria pontuar é que ali, né, na Rua dos Aflitos, a gente tem é uma rua muito estreita, né? Passa um carro só, isso com um carro, um caminhão de pequeno porte, e é uma rua sem saída. No fundo que tem a capela, né, dos Aflitos. É, E todo o entorno dela, ali, de propriedades, são lojas de coisas orientais e tal, e são coisas, são estruturas novas, né? Não é uma coisa de 1960, não, são coisas ali dos anos 90, dos anos 2000, até tem umas lojas muito mais é, modernas atuais, ali. eu até, se a Wyckoff quiser patrocinar o canal também aqui, tem bem do lado, assim. E eu acho interessante, assim, ver uma coisa, uma capela ali
que tem toda essa história e tem toda essa modernidade em volta e ela você percebe, eu não sei se é porque eu sei da história que fica estranho pra mim, sabe? Que lá no fundo tem aquela construção ali super antiga, meio escura, né? Porque ela é Ela é cercada. macabrinha, né? Ela é Sim, esquisitinha. ela é cercada de prédios, então não bate sol assim ali dentro da rua. E é uma história incrível pela pela essa toda essa eu, assim, eu falo incrível, gente. Quando eu falo incrível, eu não falo incrível as mortes, as pessoas. Eu me refiro Nossa, a parte sobrenatural, né? Que a gente tem relatos diversos como de se pessoas. mantém isso durante tanto tempo, né? Tem relatos de barulhos de correntes, de pedidos de socorro e tal. E isso que eu acho fantástico, né? É só pra frisar para as pessoas não acharem que eu, eu acho legal pessoas que foram torturadas e mortas ali, que é Sim. legal. E essa rua, né, ali junto, a gente já tá juntando a Rua dos Aflitos com a Estudantes e subindo um pouquinho pra Liberdade, né, mas ali faz tudo parte, né, então, É o por isso, território, né? então é uma história que eu vim aprender depois de velho já, e vejo com outros olhos o bairro quando eu vou, eu subo, né, ali para Liberdade por algum motivo que é raramente, mas eu vejo com outros olhos e eu aprecio, sabe, com outros olhos eu consigo entender a história e é uma coisa que me eu fico grato, sabe, por entender. É estranho, né, a gente, pelo menos eu, né, eu me sinto feliz de alguma forma por reconhecer algo que foi muito triste e se tornou algo que agora é comércio ali, né? Sábado e domingo é um inferno, mas inferno em relação às pessoas, É humanos, muito cheio. vivos, que vão É que lá. a gente não curte lugar muito cheio, né? Então é complicadinho. Mas as comidas são deliciosas, viu? Sim, e é maravilhoso a história da Rua dos Aflitos, do Toupinho, da, da Liberdade. É verdade. E tem também uma rua que vou trazer aqui, que ela fica na Inglaterra, no Reino Unido. Ela Chique. chama ela chama Bold Street. E essa rua me chamou a atenção porque ela é uma rua que ela nos anos ali, até os anos 20 ela era uma rua de comércios ali, de mulheres e tal, que vendiam o corpo, né? E Uhum. isso gerou muitas brigas, assassinatos na época. E hoje em dia essa rua ela dos dois lados ela é comércio, só comércio. Seja roupa, seja café, o que for, é comércio. E essa rua ela tem histórias assim que não necessariamente são de fantasmas, mas em 1996, um policial que ele tava fazendo a ronda ali pela rua, ele entrou tipo num, perdão, ele entrou tipo num outra década do nada. Hum. Isso é um relato desse policial. Ele relata se era de dia ou era de noite? Era de noite. Ele Hum. teria visto uma charrete que era puxado por cavalos e tudo ali tinha se transformado, a rua inteira tinha se transformado em algo de época. E Nossa. tudo era as empresas, né, que tinham na época, que eram bares, prostíbulos e tal, estavam abertos, mas ele não via ninguém, assim,
daquela época. E isso foi por alguns minutos e ele voltou para os tempos atuais que seriam 1996. E esse relato dele eu acho muito legal, porque a gente tem esse negócio de. Eu me lembro muito Sete Além, né? Eu pensei nisso, menina. Eu pensei, só que o que acontece? Ele foi, só que separa um pouco de Sete Além, porque não teve as pessoas e o lugar. Ele não descreve como aquela obscuridade, né, que Sete Além traz. Mas ele teve, tipo, um vislumbre de uma viagem no tempo, uma viagem temporal, assim. Ele viu, ele conseguiu ver. Talvez esse policial seja um médium, né? É, pode ser, né? Que Ele ele nem não sabe. saiba. Porque os médiums, muitos médiums, eles trabalham assim, eles têm uma visão, tipo aqueles médiums que acompanham crimes, eles têm uma visão do que aconteceu com aquela pessoa naquela época. Talvez ele tenha tido, tipo, essa energia, aconteceu algum lance ali muito louco, e puf, isso apareceu para ele, e ele conseguiu ver como se ele estivesse ali naquele momento, mas é um bagulho assim totalmente da cabeça, assim, do cérebro, sabe? Que leva você para esse lugar. É muito louco isso, viu? É tipo uma viagem no tempo, né? E tem outro relato dessa rua que uma mulher que eu não consegui achar se foi no mesmo dia ou na mesma semana, mas tem o relato dessa mulher que ela estava passeando por essa rua e ela entrou de novo nessa linha Desse lugar distante. Será que antigo. tem um portal, então? Vamos levantar as teorias. Um portal ali que a pessoa passa e ela tem acesso a esse lugar antigo? Pode ser, mas eu acho que nem todo mundo, né? Porque eu só encontrei dois relatos sobre isso. Ah, E já é a, suficiente. Dois. Um policial ainda? sim, e essa mulher ela alega que ela viu uma livraria antiga e viu lojas de roupas antigas, viu é, as casas das mulheres da vida ali que tinha próximo e ela voltou também assim para os tempos Nossa. atuais, né? Que seria ali a década Uhum. de 90. E eu achei muito interessante isso porque é, a gente vê, né? A gente aborda muitos fantasmas, mas também tem essas coisas temporais, né? Que é Sim. muito. Eu acho, se eu passasse por isso ou por algo de Sete Além, eu ia ficar em pânico, porque por mais que eu ache legal e tal, mas do nada, imagine, você tá aqui, do nada você volta para um. Você tá no mesmo lugar, você volta sei lá, pra década de 20 e você vê tudo aquilo como era e. Nossa, eu ia entrar em pânico. E é uma história assim que eu acho muito boa. Pode ser delírio ou o que você quiser Ah, eu chamar. acho difícil ser delírio de duas pessoas. Mas a gente sempre. Eu sempre vejo. Tento ver as duas Sim. formas, sabe? Eu quero muito acreditar que realmente existe, mas também, né? Vai saber se o povo não tomou uma água ardente e foi passear nessa rua e tal. Mas eu acho muito interessante e me lembrou muito Sete Além, assim, que é outra história que me agrada bastante. Porque é a forma como as pessoas caem em sete além. É assim, de repente. De repente, você tá andando, você. De repente, assim, você pisca os olhos, quando você se dá conta, você tá em um lugar. Você fala, mano, como que eu tô aqui? Tipo, como que tudo tá diferente, sabe? Alguma coisa tem, sabe? Eu tava até conversando esses dias com meu marido, tipo, essa questão dessas experiências. A gente vê a ciência, os cientistas, tipo, Einstein, falando sobre a relatividade do tempo e tudo mais. Eu acho que tem muitas coisas que vão ser explicadas cientificamente no futuro, tipo questões de energia, de fantasmas manipularem energia, o que que é essa energia, sabe? A gente gera energia e tem várias questões que a gente hoje vê como sobrenatural, mas que talvez no futuro tenham uma explicação sobre a própria natureza do universo, sabe? De levar a gente, tipo.
teoria das cordas. Tem já algumas teorias que eles levantam e que estão tendo, ainda não tem um ponto específico, né? Mas assim, eles levantam essas questões sim. Tipo, então, o sobrenatural ele também acaba sendo estudado. Se a gente vê o próprio Rancho Skinwalker, embora tenha um viés bem de estudo realmente sobrenatural do que acontece ali naquela região, os cientistas levam isso muito a sério também para tentar entender como é que funcionam essas energias, essas forças, como que a gente se depara com essas coisas estranhas que a gente não consegue explicar. É muito louco, né? Sim, eu acho muito. Eu posso estar sendo ignorante, mas eu acho que a ciência e o sobrenatural andam assim meio um pouco de mão dada, né? Uhum, sim. É, porque a gente vê há séculos atrás a ciência antigamente assim, era tida como bruxaria, como algo sobrenatural e não é realmente. E a gente é engraçado, naquela época as pessoas viam certas coisas da ciência como se fosse algo É. sobrenatural. E hoje em dia a gente vê algo sobrenatural que daqui 200 anos o povo vai falar, nossa, que povo idiota, né? Exatamente isso. Não, e você vê vários estudiosos, né, morreram, acho que é o Copérnico que morreu, Giordano Bruno também, porque eles defenderam seus pontos de vista. O Galileu Galilei, quando ele falou que a Terra era redonda e ela girava em volta do Sol, não que o Sol girava em volta dela, o cara quase morreu. E é uma coisa tão que a gente olha hoje em dia, não é uma coisa besta, mas óbvio, teve que ter alguém, sabe? Ou ele voltava atrás do que ele falou, ou ele morria. Então, assim, tiveram pessoas, a gente vê muita questão das bruxas, né? Que se você parar para ver, eram curandeiras e tudo mais, e elas morreram. E os homens também, eu vi assim, só as bruxas morriam na fogueira e os homens eram considerados cientistas, gênios. Não necessariamente, gente. Muitos homens também morreram por causa da sua ideia científica, entendeu? Então, assim, eu acho que tem de tudo. Eu acho que o grande mal realmente foi a questão da ignorância, aquela alimentação religiosa, de paranoia e tudo mais. Mas ao longo da história a gente vê muito disso, né? E outra rua também que tem uma energia assim de um mito fantasmagórico que assombra as pessoas é uma assombração que, de novo, em Blumenau, gente, que é uma mulher de branco linda, maravilhosa. Adoro as mulheres de branco. Que é a mulher de branco do Morro da Laguna, que ela fica ali no bairro de Fidégues. E a lenda diz que tinham duas decoradoras, né? A história conta ali, que elas estavam subindo esse morro à noite, as duas ali conversando e tal. E elas iam preparar uma festa infantil que ia acontecer ali na manhã seguinte. Então, o que que elas pensaram? Já vamos lá para decorar o salão de noite, para quando chegar de manhã já tá tudo praticamente pronto e só finalizar com os detalhes. Ok, aí as duas lá, trabalhadoras, tal, subindo, o morro conversando. E aí o que acontece? Elas foram trabalhar um pouco e elas decidiram fazer uma pausa. E aí elas iam em um bar que ficava ali próximo, né? Que tinha uma caminhada de mais ou menos uns 15 minutos, vai, da onde elas estavam ali do salão para esse bar, que era um lugar assim até relativamente sem movimentação. E o que acontece? As estradas, elas eram de difícil acesso e muito escura. A gente já imagina aquele lugar ali em mato, pouca luz, noite, né? Então vai imaginando a cena. E devido a essa escassez ali de luz, né, o clima ele ficava cada vez mais estranho conforme elas iam andando. Elas, tipo, estavam bem, estavam com uma energia bacana, só que o ambiente foi pesando conforme elas estavam ali na rua. E, bom, os minutos se seguiram, e aí as luzes dos postes, elas começaram a enfraquecer, já não tinha. Começaram a enfraquecer conforme elas iam passando. E ia, tipo, ia apagando, entendeu? Deixando o lugar, tipo, como se fosse num breu. E aí elas ouviram um som estranho vindo mais para frente, como se fosse uma respiração ofegante, assim, uma pessoa andando meio que, sabe, fazendo um sussurro ali, resmungando. E aí elas pararam, se olharam, e aí quando elas olharam de volta, elas começaram a prestar atenção para um poste da frente. E aí elas se assustaram, porque aí ali elas tinham visto, tipo, como se fosse um vulto, tipo, o vulto de uma pessoa, assim, era uma coisa bem estranha, né? Aquela imagem fantasmagórica mesmo. E aí você pensa, que podia ser aquilo? Elas com certeza pensaram, que bosta é essa, né? E aí, por conta do tempo e tal,
Ele também trazia uma neblina que aí já fiquei imaginando Paranapiacaba. Aquela neblina, um filme de terror, gente. E aí elas não conseguiam ver direito o que se tratava, tipo cadeirudo, né, Mar? Aquela coisa ali, tipo, ó, você vê o bagulho, mas você não sabe o que que é. E É aí, medonho. é, mas elas seguiram, as bichas corajosas. E aí elas distinguiram que era a silhueta de uma mulher. E aí elas começaram a chegar perto e viram que era uma mulher pálida, com um vestido branco e o cabelo molhado. A bichinha tava ali, tipo, meu, macabra ali, com o cabelo molhado e tal. E aí, quando a mesma se virou para as mulheres, elas notaram que a mulher, quando ela virou para olhar, né, para elas, a mulher não tinha olhos, nem nariz, nem boca, ela era tipo um Slenderman, Nossa. sabe? E tem até acho que é a Mansão Rio, agora eu não me lembro se é a Mansão Rio ou a Mansão Bly, que também mostra muito disso dos fantasmas, que vão passando os anos e os fantasmas eles vão perdendo a sua fisionomia, eles viram tipo uma massa sem rosto, porque eles perdem a sua personalidade, eles esquecem quem eles foram, entendeu? Vira outro ser. Então, assim, pela descrição eu imaginei isso. É o que acontece, as duas decoradoras elas não perderam tempo, né? Começaram a andar depressa assim para voltar para o salão de festas, mas aí elas pararam quando elas ouviram os passos novamente. E aí elas olharam para trás e perceberam que o vulto estava vindo atrás delas, andando todo torto. E aí dessa vez elas correram, elas não ficaram ali panguando, né? Dispararam em direção na direção contrária, no sentido que estava o bar, que era onde elas iam originalmente. E quando elas chegaram lá no bar, todas assustadas, tal, o dono do bar, ele viu o desespero delas e aí ele perguntou: "Vocês também viram ou não?" Tipo, ou seja, gente, a história é conhecida ali na região, outras pessoas passaram por isso, e o fato é que ninguém ao certo sabe qual que é a origem desse fantasma, porque assim, essa mulher ronda ali a região, só que assim, não tem uma história, ela, igual a maioria das histórias, né, da mulher de branco, ela sofreu um acidente na estrada, ela, sei lá, foi abandonada pelo noivo, sempre tem, né, uma história, ela sofreu agressão. Nesse caso, não. Simplesmente é um fantasma que aparece ali, tenebroso, e é foda. Eu fiquei imaginando a situação, um filme de terror. Eu gostei dessa história. Se for verdade ou não, é muito boa. Nossa, eu tava pensando, Blumenau deve ser um lugar bacana, né? Pra turismo, assim, de terror, né? Porque tem essas duas histórias que você contou. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que sempre que eu ouço Mulher de Branco, eu lembro do Lê falando que ela tá em cartaz em todos os. Sim, E, todos os teatros, é, é. é o Lê, pra quem não sabe, ele participou, que a gente falou dos teatros mal assombrados, né, e tal. É um amigo nosso e ele fez esse comentário e é muito cômico, assim, pra mim até hoje. Isso tem mais de um ano. E pra mim, sempre quando eu ouço, eu dou risada disso. É, E é engraçado, né? Sobre essa história é que eu penso, eu me coloco no lugar das pessoas, né? Um morro, você subindo no morro ali ou descendo e tendo essa aparição, ou eu ia sair rolando ou eu ia me ajoelhar e morrer ali mesmo, porque subir correndo eu não ia conseguir. sim. Agora você falando, eu fiquei imaginando. Ai, meu Deus. Não, é foda, né? Tipo, no meio do nada, assim. É aterrorizante mesmo. Eu fico imaginando. E outra rua que eu tô trazendo aqui, que novamente é da Inglaterra. Inglaterra eu aprendi há pouco tempo, né? Que é um lugar assombrado pra caramba, né? Tem história pra caramba. Também antiguérrimo, né? Sim, eu tenho dois colegas, colegas de internet que eles moram no Reino Unido e eles falam sempre, né, de caças fantasmas que vão em lugares assombrados. Tem tanto lugar, que eu não sei como as pessoas conseguem viver assim, com tanta história, né? A gente tem Não, essas. e eles ainda têm a Escócia também, que história pra caramba, né? Sim, e essa rua, ela tem o nome de Beco da Morte, ela chama a Rua York. Hum. Ela é conhecida, né,
por seu visual medieval. E ela foi, antigamente, um local de matadouros. Hum. E esse beco, especificamente, tem lendas de fantasmas de açougueiros e pessoas que foram assassinadas. E o local é considerado um dos mais assombrados ali do, dos arredores. E isso me lembrou muito aquela rua que a gente tem aqui no Brasil, que teve aquela história, né, daquele açougueiro que ele usava a esposa para, Ah, a Rua do Arvoredo. sim, para trazer os caras em assassinar e fazer linguiça, né? Essa história que se Foi real. E conta. as pessoas comiam a linguiça, gente. Sim, e eu curto muito assim essas histórias mais antigas da Inglaterra e a gente vê que é, eles não eram civilizados nem um pouco naquela época e ali as pessoas mais pobres, né? Imagina o saneamento básico. Sim, até outro dia, eu não sei se é realmente verdade, mas eu li que o sapato que as pessoas, os nobres, né, usavam sapatos com salto alto para poder pisar na rua sem Encostar nas necessariamente. fezes. Isso, exatamente. Eu não sei se isso é verdade ou não, então pode tem que ser averiguado aí. Mas é isso é o que eu li via TikTok. Hum. Mas essa rua, ela tem essas aparições que dizem, né, de... Tem murmúrios que as pessoas ouvem, tem gritos e tal. E essa história passada, né, de matadouros que é bem, pra mim é bem assustador você assistindo Massacre da Serra Elétrica, ou você vendo seja um documentário sobre veganismo, né, que eles mostram cenas Sim. bastante pesadas com como os animais são mortos, né, que Uhum. é muito triste. Eu não sou vegano nem nada, mas eu acho muito triste, né? Eu sou hipócrita que eu como carne também, mas é muito triste. E tem várias outras histórias. Um próprio maníaco do parque trabalhou num abatedouro, então você sabe que a energia dali, novamente, né? Falando sobre energia, eu acredito que não deva ser Terrorismo. uma leve, né? Não, esses dias eu estava lendo um livro, é um livro espírita sobre animais, né? É, questão de o que que acontece com os animais, se eles têm alma, tal. E aí quem escreve esse livro é um veterinário espírita, esqueci o nome dele, gente, ele já nem é mais vivo, inclusive, mas eu achei interessante, né, que ele vai descrevendo, aí tem um momento que ele descreve ali que ele está aprendendo ali com os espíritos, né, essa questão da alma dos animais, como é que funciona, para onde eles vão, e aí levam ele num abatedouro, né, de bois e tudo mais. E assim, o que ele descreve ali é uma cena horrorosa espiritualmente falando, sabe? Eu não sou espírita, tá? Mas assim, eu fui lendo, eu não me contive no choro, porque eu imaginava, assim, eu conseguia enxergar o que o cara estava descrevendo no processo que os animais estão passando para chegar no lugar onde eles, né, são abatidos, é uma forma muito agressiva. Os bichinhos, eles, tipo, são praticamente torturados para chegar nessa finalidade. E quando chega, tipo, é um martelo na cabeça, uma coisa horrível. E o cara descreve vários espíritos ali que, quando isso vai acontecendo, eles ficam gritando de felicidade, Nossa. sabe? É horrível, e aí, tipo, são vários espíritos, não é espírito de pessoa, sabe? É uma coisa mais macabra, assim. Podem até, sei lá, não descreve isso no livro, Mais mas eu fiquei denso, imaginando. né? Pode até ser pessoas, mas pessoas que já ficaram num nível tão tenso, assim, de energia, que eles viram esses seres. E eles se alimentam disso, sabe? Dessa energia, assim. Nossa, é horrível, assim. Realmente deve ter alguma coisa. E as pessoas que trabalham nesses lugares também, assim.
Não deve ser fácil, mas assim, você também não deve ser uma pessoa que. Eu não estou generalizando, tá? Mas tem que ser uma pessoa bem sangue frio, né? Pra fazer isso, assim, é complicado, mas a energia, eu acho que é muito foda, e a gente leva isso para um contexto, assim, humano também. Como tem pessoas que fazem isso em animais, tipo, tanto que é uma prática dos próprios serial killers, né? Que eles começam com os animais para evoluir para uma pessoa, né? Então, assim, a energia ali fica, é uma coisa assim, eu acho que deve ser uma das piores, né? Sim, e uma coisa que eu acho, né, meu ver, é que ali, é claro, né, que quem trabalha ali, a pessoa se desensibiliza, né? Uhum. Como trabalhar de policial, de E médico. são pessoas que estão ali porque precisam, né? Porque ninguém vai fazer isso, Sim, assim, eu acho que até deve ter, mas assim, né? Por exemplo, você vê o próprio maníaco do parque, ele, ele trabalhou isso, já era uma pessoa doente, mas aquilo ali para ele foi uma porta de entrada, entendeu? Um sim. aprendizado ali para ele. Então, é um E, negócio. e outra coisa que eu acho assim muito triste, eu, a gente, eu não sei se isso é polêmico ou não, mas tem pessoas que acreditam, né, que animais têm algum tipo de alma, tem outras que realmente falam que não, mas sei lá. E o animal, quando ele vai, né, segundo os relatos, né, que eu li, inclusive um relato que o Ulysses Campbell, que escreveu o livro do Maníaco do Parque, ele diz que os animais sabem que vão morrer. No Tipo, livro descreve isso também. é uma coisa que, nossa, me dói o coração, sabe? De Dói. pensar. Olha, pode ser polêmico isso, mas eu prefiro muito mais os animais do que pessoas, sabe? Apesar de eu ser carnívoro, eu como carne, sou um hipócrita, como eu já falei, mas isso me dói assim muito, sabe? De saber. Sim. Não, eu estava até falando com o Rafael, né? Eu sou muito apegada também a essa questão animal e eu sempre cuidei, gostei de cuidar, né? De algum animal, alguma coisa assim, sempre me apeguei muito. E aí ele mostrou um vídeo, mas é engraçado, né? Que é o cara numa entrevista, aí o entrevistador vira para ele e fala assim: se você tivesse que salvar a vida de um parente e do seu cachorro, de quem que você salvaria? Aí o cara ele responde assim, na lata, sem rodeio. Ele fala do meu cachorro. Qual que é a dificuldade do nível de pergunta? Aí ele fala, e digo mais, eu salvaria a vida de um. Não, ele fala assim: se você pegasse um desconhecido e o seu cachorro, quem que você salvaria? Ele, o meu cachorro. E aí ele fala, e digo mais, se dependendo do conhecido, do familiar, eu continuo salvando meu cachorro. E digo mais, dependendo do familiar, eu salvo um cachorro desconhecido. Tipo, esse nível, entendeu? Eu acredito nisso também um pouco. Bom, enfim, mas só para dar uma quebrada aqui. Uma outra rua, que também é uma rua, gente, centro é um bagulho muito louco, né? Centro é onde as coisas acontecem. E tem uma rua no centro aqui de São Paulo, que é muito famosa, e ela tem uma história muito antiga também, que é o Vale do Anhangabaú, que não é especificamente uma rua em si, é um vale, uma região conforme a gente tinha falado ali da Liberdade, da Praça da Liberdade. E o que que acontece? O Vale do Anhangabaú, ele foi reformado, né, no vale. E é difícil você imaginar hoje, você vê o Vale do Anhangabaú, ele é um lugar até bonito, né? Ali ele tem uma preservação, tudo. Só que você não consegue imaginar, nossa, como que era antigamente? E ele tem, gente, uma história incrível de maldição, esse lugar, assim, maldição indígena, não é qualquer maldição, sabe? E aí o que acontece? As origens dessa história de maldição, ela vem dos tupis. E o que acontece? Os tupis ali que habitavam o Vale do Anhangabaú antes da colonização e ao decorrer da colonização, eles falam, Anhangabaú significa a água do mau espírito. E aí a gente pensa assim, nossa, por que a água do mau espírito? O Vale do Anhangabaú, gente, era um rio antigamente, entendeu? Não tinha, a gente assementou ali, colocou asfalto em cima, mas embaixo do Vale do Anhangabaú, da 9 de Julho,
passa um rio. Tanto que quando chove, a primeira coisa que acontece é alagar aquela região. E a gente já fica imaginando, nossa, tipo, um nome tenebroso, né? A água do mau espírito. Isso porque esse córrego, gente, ele tem a lenda de que os indígenas, eles consideravam um lugar maldito porque ali morria muita gente. E assim, as pessoas que eram mortas também, elas eram jogadas nesse rio. As pessoas, tipo, eu falo, quando eu me refiro às pessoas, eu me refiro à pós-colonização, em que os brancos pegaram e matavam as pessoas e jogavam ali. Então, sempre tinha um corpo boiando, sempre tinha uma água com uma coloração específica, se é que vocês me entendem. Então, assim, tem essa história, mas também tem um mito de entidades ali indígenas que, né, tem aquele contraponto, tipo, do bem e do mal. E aí tinha o Tupã, e aí, algumas pessoas falam, ah, é como se fosse um demônio, mas assim, para os indígenas não é que é demônio, mas ele era um espírito que guardava ali a região, entendeu? E ele meio que condenava ou fazia algumas determinadas coisas com as pessoas que ali entravam para, sei lá, desmatar, fazer alguma coisa ruim ali naquelas matas, né? Então, assim, os próprios exploradores, eles tinham medo dessa lenda. E também era um caminho de fuga. Ali tinham pelourinhos perto. Então, assim, tinha toda uma rede de histórias de tristeza, de sofrimento, né, que alimentaram. Então, assim, a gente fica imaginando, né? E fora que ali também a gente tem várias situações. Tem o prédio lá, o edifício Joelma, que aconteceu histórias. Teve uma vez que eu vi, pegou uma chuva tão forte aqui e ali alagou. E ali, bem no meio da 9 de julho, é onde passa o corredor de ônibus. E é um lugar muito movimentado. Só que quando chove, meu, entra no ônibus, é muito forte, é correnteza o negócio. Uma pessoa que estava ali, perto daqueles pontos de ônibus, tentando sair, né, se locomover, a correnteza puxou essa pessoa, gente, para debaixo de um carro. E a pessoa não conseguiu sair. Ela morreu afogada, você acredita? Que bosta morrer, tipo, sabe? É uma Horrível, né? catástrofe, assim. Então, é um lugar que tem várias histórias e também tem um alto índice de criminalidade, né? É muito bonito o turista ir, ah, eu vou lá, vou conhecer o centro, tal, gente, cuidado. É perigoso, sim. Eu falo por experiência própria, a gente tem que andar ali com um olho no peixe, outro no gato. Então, assim, você vê que o lugar já tinha uma energia no passado e hoje em dia continua tendo. Óbvio, a cidade vai explorar a região como uma forma cultural ali, é cheio de bar, cheio de balada, mas também é cheio de gente usando droga, gente alcoolizada, agressiva. Então, assim, é um lugar perigoso, sim, tá? E é interessante que ali também, em cima do Vale do Anhangabaú, a gente tem o viaduto do chá. E o viaduto do chá é conhecido por ter registros de pessoas que encerram a própria vida. Né? Não é à toa também, né? Que as pessoas que passam ali falam que escutam espíritos, veem vultos, tem essa coisa esquisita que rola. E uma coisa assim, eu fazia, quando eu era pequena, eu fazia natação em um clube que ficava ali na região central, perto da Augusta ali. E quando eu voltava para minha casa, eu passava pelo Vale do Anhangabaú. E uma vez eu tava passando e eu vi um cara, porque tem umas estacas gigantescas, assim, de cimento, né? Uma coisa bem quadradão, que fica assim em volta da ponte. E tinha um cara, gente, em cima e cheio de gente embaixo. E eu passando e vendo aquela situação pequenininha, eu não tava imaginando o que tava acontecendo ali, mas depois que eu cresci, eu me liguei. Eu falei, nossa, o cara, ele tava querendo se jogar. E a população estava tentando impedir. Não sei o que aconteceu, porque eu passei reto, né? Ainda bem, porque se acontecesse alguma coisa, eu acho que eu estaria traumatizada hoje. Mas assim, você vê, né? Tem lugares que parece que chama a pessoa para fazer isso, não é? Sim, a gente tem vários lugares, né, ao redor do mundo que tem muito índice, né, disso que Aquela floresta no Japão, né? sim, tem aquela, acho que é naquela Golden Gate, eu não lembro agora se é Golden Gate ou não, que é aquela ponte que tem muito índice de autoextermínio e Sim. tal. E uma coisa que eu acho curiosa é que ali no Vale do Anhangabaú tem a virada cultural todo ano, né? Ali tem Tem. shows, tem
performances artísticas e tal. E é uma coisa que também eu acho curiosa, né? A gente, de novo, a gente tá ali em cima de uma coisa horrível e as pessoas se divertindo, né? Se divertindo, eu não É, acho que é diversão. eu não acho que é diversão. Eu já fui, e eu acho que eu já fui em uma, acho que só para ver como é que é mesmo, quando eu era muito novinha, e eu não gostei, né? Aquela questão da aglomeração, tudo mais, mas é aquela coisa que eu falei, um olho no peixe, outro no gato. O que tem de assalto ali, dessa energia de gente loucona, tá ligado? Tipo. É perigoso, é muito perigoso. À noite, assim, tudo bem que tá super movimentado, eles colocam um policiamento ali, né, pra dar uma atenção pra galera, mas tem muita gente sem noção, e eu não sei, ela se deixa levar pelaquela energia, sabe? E o bagulho não é. A TV mostra as partes boas. Ah, para quê? Para incentivar a questão cultural e tem, querendo ou não, né? É de graça, mas tem uma movimentação financeira. Sempre tem, gente, sempre tem. Sim, Tem os patrocinadores, entendeu? Tem os artistas. Então, assim, tem uma movimentação financeira, é um interesse do Estado. Só que, mano, eles mostram na TV só as partes boas. A verdade é que você tá nesses locais públicos, é rolê de índio, é você se fudeu, você vai ser furtado, ou vão passar a mão em você e te assediar de alguma forma, ou pode rolar uma briga, entendeu? Sempre tem alguma coisa. É um rolê assim que é perigoso, eu acho. eu lembro que acho que foi em 2011, não me recordo. Teve coisa de gente se esfaqueando lá e tal. Legal, tá vendo? É uma é um lugar aberto, né? Um lugar público ali, qualquer um vai, qualquer um entra ali na aglomeração, que nem no show da Lady Gaga que teve. E você não sabe quem tá do seu lado ali. E mesmo em show privado acontece roubos, acontecem furtos. Então, eu fico me perguntando, você tava falando isso sobre a energia e tal do local. Eu acho que faz sentido, tipo, a pessoa tá. A pessoa já não é uma pessoa muito boa. A pessoa se alcooliza, né? Porque o povo vai pra beber, pra fumar Vai, pra curtir, a zoar. marihuana ou Uhum. usar aquela farinha de trigo e tal. Coisas mais fortes que a gente conhece que no centro tem coisas, tem as pedras, né? Então, é, a pessoa ali já. Eu acredito, né? Eu vejo muitas pessoas que trabalham com religião, seja cristã, seja espírita, seja budista, falam muito desses obsessores ou demônios, ou como Uhum. você queira dizer, que vai, gruda ali na pessoa e fica, ó, faz isso, faz aquilo. Então, eu acho que e ainda mais com todo esse sofrimento, né, que você já falou, né, do local, eu acho que isso propensa muito mais, né, a ter coisas ruins acontecendo, né? É claro que a polícia militar tá ali para dar uma segurança, mas não tem como Consegue controlar, controlar todo mundo. Então é difícil, é complicado e é um local assim que é muito bonito, mas também que é um local perigoso. Então, caso você seja de Lembro. São Paulo ou não e for visitar, tome cuidado com o seu celular, com a sua carteira, só leve o básico e tome cuidado. Isso aí. E assim, além do Anhangabaú, tem outras ruas ali que eu já andei. Teve uma que é a Rua Aurora. É uma rua bem conhecida aqui também. Tem muitas boates ali, baladas, tal. E eu tinha que ir ali para um trabalho que eu fazia, que eu tinha que ir em uma delegacia que fica ali naquela rua. E primeiro, que o crime que eu ia ver nessa delegacia foi um crime que rolou ali naquela rua, que foi um crime bem zoado, que era assim, era um casal, eles estavam numa balada, o namorado e a namorada, e um cara mexeu com a mulher. Aí o namorado foi, né, tipo, questionar, né? Tipo, não, ela tá comigo, tal.
O cara, ele foi espancado, ele teve o maxilar dele, sabe? Foi, tipo, zoado. Os caras, meu, bateram muito nesse cara, tipo, deformaram o cara, sabe? E aí eu tava acompanhando esse inquérito. E eu ia lá e eu sentia, primeiro que eu já tava vendo essa cena pensando, puta, que bosta, né? Tipo, você vai num lugar pra curtir com a sua mina, aproveitar a noite, aí chega dois filho da puta, assim, cuzão, e mexe com a sua mulher e o que que você vai fazer, sabe? É muito complicado. E aí, sempre que eu tinha que voltar, eu tinha que andar pelaquela rua inteira, de dia, eu sentia uma energia tão esquisita naquele lugar, sabe? Era uma coisa muito esquisita. E eu me lembro depois eu estudando coisas sobre psicopatas, eu acabei estudando o caso do Chico Picadinho. Foi do Chico Picadinho? É, foi do Chico Picadinho. E o Chico Picadinho morava ali. Eu passava na frente do apartamento dele. Inclusive, ele fez o trabalho dele, que a gente sabe que é aquela que ele desmembra, né? As vítimas. Ele fez ali naquela rua. Então, assim, imagina quantos crimes não rolam ali também. É outro lugar pesadíssimo, assim, de energia. E a próxima rua é a rua Beco do Fantasma, que fica em Pequim, na China. Essa rua, ela é muito conhecida pela vida noturna, agitada e tal, mas ela, novamente no século 17, ela tem muitas histórias assim de violência, de mortes violentas, e isso, né, ao passar do tempo foi criando histórias, né, sobre fantasmas, aparições de criaturas horrendas. E hoje em dia, né, ela tem muitas boates, muitos bares, e o pessoal da região ali costuma evitar ficar ali depois de um certo horário. Eu acredito que seja o que? Depois da meia-noite, a não ficar zanzando na rua, porque as pessoas dizem que esses fantasmas eles saem à noite ali pra caçar pessoas que não respeitam. E eu tava pensando, né, sobre isso. E bêbado, né, que as pessoas devem sair dali bêbadas, Sim. sobre efeito de drogas ou que seja, ou ambos. E o que o povo faz é desrespeitar, né? E uma coisa que me assusta é espíritos, fantasmas, demônios, como você queira chamar, asiáticos, seja japonês, seja chinês, que é muito assustador, assim. Tem vídeos na internet, né, Ah, sim. de Eles têm uma cultura, né, sobre essa sim, questão. e é uma coisa que me assusta muito. Quando eu vejo algum vídeo que é ou do Japão, da China e tal, é um negócio pesado assim. É, Não, muito é- rápido. seja verdade ou não, é pesado, é uma coisa que me agrada, me assusta ao mesmo tempo. E eu fico pensando no tanto de gente que sai bêbada, sei lá, 2, 3 da manhã, é, falando merda, ou que sabem da Sim. história e começam a querer, Zoar. tipo, chamar o fantasma. Isso me pegou sobre a história dessa rua. E tem todo, né? Eu fico assim, me pondo no lugar. Eu dava 7 da noite e já vazava dali, Ah, porque lógico. eu não queria É, me dar de cara com uma entidade asiática, assim, porque é, eles são é assustadores, muito é. assustador, cara. Eu não sei se Parece que eles são mais pálidos, né? Não sei, eles são sim, assustadores, não sei. eu adoro, assim, pra mim o melhor tipo de fantasma que tem são os asiáticos. E fica aí a história dessa rua que fica em Pequim, na China, que o que deve ter de gente, né? Porque a China é um país super populoso Enorme, é. e isso, consequentemente, deve ter muitas pessoas Então, que se os, deram. japo- os japoneses, eles têm uma cultura de ancestralidade, né? E aí teve um tsunami no Japão, que foi um dos mais terríveis que teve. Foi até, não é tão antigo.
E o que acontece? O pessoal da região começou a falar que depois desse tsunami matou, né, centenas de pessoas. Eles começaram a relatar os espíritos na rua. Olha só, porque eles morreram ali, foram, como eles foram levados, eles saíram de suas casas, entendeu? E meio que eles morreram naquele mar ali, naquele tsunami. E o que acontece? Eles cultuam coisas sobre a ancestralidade, que eles guardam algumas coisas das pessoas ali, dos seus pais, dos seus avós, bisavós, que representam aquelas pessoas. Então, eles têm um altar, e um altar para cada pessoa, que eles acendem seus incensos, que eles fazem as suas orações. E teve relatos de pessoas que, quando estava rolando esse tsunami, as pessoas desesperadas, olha só, elas prezam tanto isso que elas voltavam para sua residência, elas queriam resgatar isso, o altar, entendeu? Com as cinzas ali, com É as coisas. importante, né, pra Só eles. que elas acabavam, nesse momento de resgate, elas acabavam sendo mortas pelo mar também, que invadia ali a residência e levava elas junto, entendeu? Então, assim, foi algo muito triste que aconteceu. E, assim, os relatos, gente, de assombração, são muitos. Então, é muita gente relatando para ser uma mentira vaga, entendeu? Eu acho que alguma coisa tem. E a nossa última rua é uma rua conhecida ali no Rio de Janeiro, que chama Arco do Teles, que fica localizada na Praça 15 de Novembro, no centro, como sempre, né? E o que que acontece? Esse arco, gente, ele é muito antigo e ele tem uma história muito rica e importante ali na região. E diz a lenda que o lugar ele é assombrado por uma mulher que morava ali perto do arco, e ela ficou conhecida como a bruxa do Arco do Teles. E o que acontece? Os boatos, eles começaram a assombrar o lugar. Essa mulher, ela era conhecida, se chamava como Bárbara dos Prazeres, mas ela tem toda uma história. Em 1790, a Bárbara, né, ela era uma mulher muito bonita, jovem, portuguesa, de 20 aninhos, ali na flor da idade, e ela estava chegando para o Rio de Janeiro. Ela estava acompanhada do seu marido, chamado Antônio, e ele era um português também, os dois vindo naquela época ali onde estava tendo uma remessa de portugueses para o Brasil. Bom, o motivo da vinda do casal para o Brasil é incerto, né? Eles aproveitaram isso, mas tem um boato que a Bárbara, ela teria envenenado a própria irmã lá em Portugal. Então, meio que ela veio para o Brasil fugida, né? E qual que é o criminoso que não foge para o Brasil? Me fala aí, né? Então, aí ela fez isso, foi uma das primeiras a fazer isso. E o fato é que quando ela chegou aqui, ela era uma mulher bonita, até então, assim, tipo, para a sociedade ela tinha um padrão bacana, e ela já chamou muita atenção ali dos nobres ali da sociedade da época, que acabou abrindo as portas para ela para entrar na sociedade de elite ali, o casal. E o que acontece? Tem um boato que eles acabaram se relacionando com o vice-rei da época, que é o Conde Rezende, e a Bárbara, ela acabou sendo atraída, assim, pelos olhares, entendeu? Ela ficou meio deslumbrada, e os caras, eles ficavam desejando ela. Então, ela já ela tinha essa noção da beleza dela, da onde ela podia chegar. E o que acontece? Ela acabou se envolvendo com um cara e diz que ela se apaixonou muito por esse cara e ela acabou matando o marido dela a sangue frio, com uma punhalada na nuca, enquanto ele dormia. Porque assim, tem essa coisa, né, dos crimes praticados por mulheres, assim, existe um modus operandi. São venenos, são crimes que elas têm que fazer quando a pessoa está mais indefesa, porque ela não tem força, né, para lutar ali. Então tem esses crimes mais covardes, nesse sentido de pegar a pessoa desprevenida quando ela está dormindo, que deve ser uma coisa muito ruim. Então, o que acontece? Aí ela pega, supostamente as pessoas fazem vista grossa para ela ali, então eles acabam encaixando ela como uma viúva, né? E ela, quando ela entra nessa situação de viúva, ela perde o acesso dela na corte desse vice-rei. E o que acontece? As pessoas começaram a fazer esse bochicho, ó, a irmã dela lá em Portugal, tal, eles começaram a associar e olhar para ela meio que excluir ela da sociedade. Ela ficou puta, ela não tinha o que fazer, era uma mulher solteira ali, viúva no caso, né? Ela começou a vender o corpo, né? Então, assim, ela entrou nesse trabalho. E também tem a lenda que esse amante dela que ela se envolvia, rolava muita tensão e discussão. E um dia, uma discussão que foi muito, assim, agravada por questões de ciúmes e tal,
ela pega e ela mata ele também, com o mesmo modus operandi, sabe? Então, todo mundo já começou a entender, mano, ela é uma assassina, e só que eles não prendiam ela, entendeu? Eles meio que deixavam ela ali, ela escapava, e só que ela ia perdendo os acessos que ela tinha. Aí tem um momento que ela pega, ela começa a se vender ali, entrar no serviço do Jobs, e ela vai fazendo isso, ela vai envelhecendo e ela vai pegando doenças também, né? Tinha a questão de doenças ali transmissíveis e tal, e ela pega e nisso, ela vai destruindo o corpo dela, vai destruindo a aparência dela, ela começa a aparecer com várias feridas pelo corpo. Vocês imaginam como que não, feridas no corpo, no rosto, na cabeça, as roupas começam a ficar sujas, ela vai perdendo isso, sabe? E o que acontece? Ela entra no desespero, ela começa a ir em pessoas ali que fazem trabalhos ali no sentido espiritual mais negativo. E aí uma pessoa fala assim para ela, ah, você tem que pegar, sacrificar animais, tal, para você ter essa beleza de volta. E aí ela vai fazendo isso, só que vai passando o tempo, ela não vai melhorando. Aí essa pessoa vira para ela e fala assim, não, agora tem uma coisa que funciona muito, que é sangue de bebês, entendeu? E aí tinha um lugar ali que era onde eles abandonavam as crianças recém-nascidas, as pessoas que não tinham condição de cuidar, tal, deixava tipo num convento e gente tinha até uma portinha giratória, sabe, que eles colocavam a criança, rodavam a portinha e aí as freiras pegavam a criança lá dentro. E ela estava ciente que tinha essa portinha, então ela ficava ali de comboio olhando quando uma pessoa ia e deixava um bebê ali, rodava, ela ia, rodava de novo, pegava o bebê e levava e fazia esses rituais. É a lenda, né? É o que diz a lenda. Só que acontece, né, gente? Tipo, não ia adiantar muito. É um bagulho assim que era ilusório, sabe? É uma demência, assim, é um momento assim que ela, de lapso mental dela. E ela começou a decair, 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 e ela ficava ali nesse Arco do Teles, que era um lugar que tipo, ficava debaixo de uma ponte. Hoje em dia até tá mais melhorzinho. Mas eu fico imaginando, tipo, Inglaterra, sabe? E no século XVIII, aquelas ruas tal. Eu imagino mais ou menos essa situação também nesse Arco do Teles. E aí o que acontece? As pessoas começaram a estranhar o sumiço das crianças. E eles começaram a associar a ela. E um belo dia, acontece que ela aparece, ali tinha um rio perto, ela aparece ali, o corpo dela aparece, e quando o corpo dela aparece, os casos desses sumiços de criança, dessas histórias das crianças, para também, cessa. Então, eles automaticamente tiveram uma certeza, entre aspas, que quem fazia aquilo era ela, entendeu? E assim, ela ficou conhecida por isso. É uma rua, né? É um arco ali que você passa uma vielinha que é esquisitinha, e as pessoas elas relatam isso, que escutam voz, a energia devia ser muito pesada, e com essa figura emblemática ainda rondando ali, que é uma coisa muito macabra, né? Se banhar em sangue de bebezinhos, essas coisas todas, é muito pesado. Tipo, me lembra aquelas histórias medievais esquisitíssimas da mulher também que se banhava em sangue para manter a juventude e tudo. E que faz parte também da nossa história brasileira, né? Que macabríssimo. Eu achei, assim, bem esquisito isso. As pessoas, elas têm medo dessa rua. É bem história de bruxa mesmo, né? Parece aquelas bruxas bem tenebrosas mesmo. Eu, na minha cabeça, eu coloquei como uma bruxa lá da Branca de Neve, do desenho, Uhum. porque é uma coisa horrível, né? Os homens a matar, tudo bem. Mas agora os bebês, Meu Deus, assim, é. ter essa crença que ela podia ter a vitalidade, a ser jovem por mais tempo, a gente vê que é uma pessoa completamente doida, né? Então, É, uma rua que tem uma história muito assustadora e, consequentemente, eu não. Se tivesse a oportunidade de morar ali por perto, eu teria, mas só mesmo por curiosidade da história mesmo, da experiência. porque é uma história muito bacana, assim.
É claro, não tô falando dos bebês mortos e tal, É, mas a mas o história sinistro, né? O é tenebroso. muito sinistro, assim, e essa história eu curti bastante. É, ali tem bastante comércio, e os comerciantes, eles falam assim que eles têm determinado horário, tipo, eles não passam muito desse horário, porque os que passam já tiveram experiências sobrenaturais de ouvir gargalhadas. Então, é uma coisa É a assim, bruxa da é Branca de muito. Neve. Então, assim, eles têm esse medo ali na região. Alguns relatam essa questão que eles escutam como se fosse uma mulher ali que invisível que fica fazendo uns barulhos esquisitos, entendeu? É tenebroso, deve ter uma energia, né? Muito, muito louco. E assim, gente, essas não são as únicas. Tem tantas, tantas ruas por aí. E a gente chegou nessa ideia porque a gente estava comentando, a rua que a gente cresceu ficava do lado da Rua Espírita, que é um nome muito peculiar. Que é uma rua muito peculiar e ela tem essa história porque ali foi criado o primeiro centro espírita. Então era um cara que ele tinha esse lance espírita, ele ajudava ali os escravos que estavam tentando se desvencilhar dos seus proprietários ali, né, que na época tinha. Então ele ajudava muito essas pessoas e teve um dia que o filho dele faleceu porque ele pegou tétano num espinho de uma rosa. Eu nem sabia que espinho de rosa dava tétano. Mas ele pegou e morreu, o menininho devia ter uns 12 anos. E o pai, muito deprimido ali no luto, ele entra numa sala e fala que ele teve a visão do filho dele, o filho dele apareceu para ele, falou que ele estava bem, que não era para ele ficar daquele jeito, que ali não era o fim, sabe? Toda aquela ideia espírita que a gente já conhece. Então o pai vira e fala assim: "Não, eu sei que ele tá bem, ele apareceu para mim, parari, pararai". E aí nisso ele monta esse centro espírita e a rua fica conhecida como a Rua Espírita. E gente, outro lugar que eu cresci, não sabia que rolava isso lá nos séculos passados, sabe? É impressionante, é muito rico. Então, conheça a história do lugar que você mora. Você vai ver que você vai se surpreender, porque todas as ruas têm a sua história, gente. Todas. E é muito interessante compartilhar isso. Se você tem alguma e queira comentar com a gente, comente aqui, que vai ser um prazer a gente analisar também, conversar sobre ela. E é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente, Má? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora, muito obrigado. Se você pudesse se inscrever no nosso canal no YouTube, nós ficaríamos muito gratos. E é só, até a próxima. Até a próxima. Tchau.